Então, Salmo capítulo 61 diz assim: ouve, ó Eterno, a minha súplica e atenta à minha prece. Quando fraqueja meu coração, mesmo dos confins da terra, clamo a ti. Com o coração abatido, coloca-me a salvo sobre a rocha mais elevada e inexpugnável. Pois tu tens sido meu refúgio, uma fortaleza diante do meu inimigo. Possa eu morar sempre sob tua tenda e abrigar-me à sombra das tuas asas. Ouviste, ó Eterno, os votos que te fiz. Assegura a herança de todos aqueles que te reverenciam e temem o teu nome. Acrescenta dia aos dias de existência do rei e que se estendam por gerações seus anos de vida. Que lhe seja outorgado o direito de se assentar em seu trono na presença de Deus. Envia o teu temor e a tua lealdade para protegê-lo. Assim, com salmos, hinos e canções, para sempre exaltarei o teu nome, cumprindo os meus votos cada dia. Amém? Eu quero destacar aqui o versículo 1, né? Não tem como. Ouve, ó Eterno, a minha súplica e atenta à minha prece. Amém? Esse deve ser o desejo do nosso coração. Isso deve estar sempre conosco. Nosso assunto é uma continuação do assunto da terça-feira passada. Na terça-feira passada, eu mostrei dentro das Escrituras para vocês que não há diferença entre os nomes: presbítero, bispo, ancião e pastor. Os 4 se resumem na figura do pastor, no ofício do pastor. E nesta noite eu quero mostrar para vocês, como vocês já estão vendo na tela de vocês aí, como e quando vai ser a primeira parte, tá? Como e quando Deus introduziu o sacerdote, ou seja, o pastor. Então você percebe que lá no Velho Testamento, nos primeiros livros, a partir ali do livro do Êxodo, mais propriamente em Levítico e Números, você vai ver Deus usar muito esta palavra, sacerdote. O sacerdote é o pastor. É uma outra palavra que termina também na figura do pastor. Então, o que nós vamos ver nessa noite, pela graça de Deus, irmãos e irmãs, é um pouquinho da história de como este nome pastor figura hoje entre nós. Amém? Então, a primeira escritura que eu quero tomar com vocês está no livro do Êxodo, no seu capítulo 28, onde Deus escolhe uma família para exercer o sacerdócio. Essa família era da tribo de Levi, a mesma tribo de Moisés. E o homem tomado para ser o primeiro sumo sacerdote foi o irmão de Moisés, Arão. Versículo 1 e 3. Farás aproximarem-se de ti, entre os filhos de Israel, Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, para que sejam sacerdotes. Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que sirvam como sacerdotes. Dirás a todas as pessoas talentosas e hábeis, a quem abençoei com sabedoria e capacidade, que confeccionem essas vestes para Arão, a fim de consagrá-lo ao exercício do meu, diz Deus, sacerdócio. Perceba, quem estabeleceu o primeiro sacerdote não foi um ser humano, foi o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Ele chama o seu profeta Moisés e diz a ele: chama Arão e seus filhos, eles serão meus sacerdotes, meus pastores. Então a escolha foi do próprio Deus.
Vamos prosseguir aqui para a próxima escritura. Números, capítulo 18. Estes capítulos que eu estarei citando para vocês, o meu conselho é que vocês leiam todo o capítulo. Eu peguei apenas versículos-chave para que nós possamos entender o assunto. Mas o meu conselho, leia. Por exemplo, eu tomei Êxodo 28, agora tomo Números 18. Leia todo o capítulo. Todo o capítulo está falando da questão do sacerdote. Seus direitos, seus deveres, como ele devia oferecer adoração a Deus, como ele devia oferecer sacrifício pelos pecados, estão contidos nestes capítulos. Eu não teria tempo para passar por tudo. Teria que ter pelo menos com vocês, talvez, acredito, 1h30 para passar por tudo isso. E como nós estamos fazendo, é um tempo mais curto. Então, leia os capítulos que eu estarei citando. Amém? Números capítulo 18. Tudo que diz respeito às obrigações e direitos dos sacerdotes. Eu tomei o versículo 1, 5, 7 e 8. Então, Yahvé, o Senhor, disse a Arão: Tu e teus filhos, e a casa de teu pai contigo, levareis o peso das faltas cometidas com relação ao santuário. Tu e teus filhos contigo sereis responsáveis pelas ofensas cometidas no exercício do sacerdócio. Responderei pelos encargos do santuário e pelos serviços do altar, para que não haja mais ira divina sobre os israelitas. Contudo, somente tu e teus filhos assumireis as funções sacerdotais em tudo o que se refere ao altar e ao que se encontra além do véu sagrado. Vós realizareis o serviço do culto, cujo ofício concedo. Olha só, Deus está dando a Arão isso. Cujo, estou aqui, onde vou sublinhar. Cujo ofício concedo ao vosso sacerdócio. Entretanto, qualquer pessoa não autorizada ou profana que se aproximar do santuário será sumariamente condenada à morte. E o Senhor falou novamente a Arão: Eis que eu pessoalmente o tornei responsável pelas contribuições trazidas a mim. Todas as ofertas sagradas que os israelitas me consagrarem, eu as concedo como porção a ti e a teus filhos. Coisas importantíssimas estão nesse trecho de 4 versículos que tomei. A primeira que eu quero destacar está no 7 e no 8. Foi Deus que deu o ofício a Arão. E Deus ainda diz: todo aquele que se colocar neste lugar e não for chamado para isso, ele não vai continuar vivendo. Quero tomar um exemplo que eu li rapidamente. Se eu não me engano, está em 2 Crônicas. O rei Uzias, rei de Israel, ele foi um rei abençoado, ele foi um rei próspero, Deus o ajudou em seu reinado. Foi no tempo do profeta Isaías. O rei Uzias se achou tão abençoado por Deus que na sua mente ele disse: eu posso ir no santuário e oferecer incenso ao Senhor. Quando ele se move com um incensário na mão para fazer isso, rapidamente os levitas vão atrás dele e dizem: rei, não faça tal loucura. O Senhor não foi chamado para este ofício. O Senhor não pode fazer isso. Ele disse: sou abençoado o suficiente por Deus para fazer isso. Eu estou ilustrando. Nem tudo que eu estou dizendo está lá na passagem bíblica. E ele vai e oferece o incensário, o incenso lá. O que aconteceu? Ele sai de lá leproso. A lepra havia cometido seu corpo. Porque Deus não pode voltar atrás em sua palavra. E aqui no começo da Bíblia, no livro de Números, onde eu estou sublinhando para vocês, qualquer pessoa não autorizada que se aproximar será condenada à morte. O rei Uzias pensou que podia, ele não podia. Ele ficou leproso e morreu com lepra. Nem terminou o seu reinado.
Este lugar não é para qualquer pessoa. É para uma pessoa que realmente Deus a separa, a chama para esse ofício. Além disso, vocês perceberam que no versículo 1 e no versículo 5, tudo aquilo que se diz respeito ao santuário, no nosso caso hoje, na nossa linguagem hoje, a igreja, era responsabilidade do sacerdote. Você vê que tudo aquilo que houvesse pecado, as pessoas, elas deveriam vir ao sacerdote e o sacerdote oferecer um sacrifício pelo pecado daquelas pessoas. Olha o grau de responsabilidade que aqueles homens no passado tinham. E eu lhes afirmo, hoje não é diferente. Aqueles que são chamados para exercer esse sacerdócio têm a mesma responsabilidade, e eu quero fazer aqui um parênteses, tem uma responsabilidade ainda maior. Sabe por quê? Porque nos dias de Arão era o sangue do cordeiro, da novilha e das cabras ou bodes. Hoje é o sangue do próprio Senhor Jesus Cristo. Porque hoje nós não estamos mais debaixo do sacrifício de animais. Nós estamos debaixo do sacrifício que Jesus Cristo fez no Calvário por nós. Leia o livro de Hebreus, capítulo 4, 5, 6 e 7. Você vai entender essa questão. O apóstolo Paulo fala muito sobre a questão de Cristo ser o nosso sumo sacerdote. Mas vamos prosseguir aqui, porque eu estou vendo que se eu esmiuçar muito este assunto aqui, eu não vou conseguir chegar muito longe com vocês. E o meu desejo é não cortar assunto, mas completá-lo. Números capítulo 3. Olhe isso. Além de Arão e seus filhos, outros levitas são escolhidos para as tarefas do tabernáculo. Mas também eram homens da tribo de Levi. E aqui eu quero fazer já logo um comentário, já logo de início, para nós todos aqui. Estes homens, eles não são escolhidos para serem sacerdotes. Eles são escolhidos para ajudarem no santuário. Montar e desmontar o santuário quando eles estivessem na jornada. Homens eram separados para tocar instrumentos. Homens eram separados para cantar, para adorar. Homens eram separados. E agora eu quero trazer para o nosso tempo. O homem que é chamado de diácono, ele se encontra aqui. O auxílio do santuário. Os cantores, os músicos, os porteiros, eles estão aqui, dentro deste ministério. Versículo 13 e 4, se eu não me engano, são os dois que eu tomei. Esses são os nomes dos filhos de Arão, sacerdotes que receberam a unção e que foram consagrados para exercer o ministério sacerdotal. Estes para exercer o ofício de pastor. Nadab e Abiú morreram diante do Senhor no deserto do Sinai, quando apresentaram uma oferta com fogo profano ao Senhor. Eles eram filhos, olha só, gente, eles eram filhos do sumo sacerdote Arão, Nadab e Abiú. Eles ofereceram fogo estranho, o Senhor os matou. Eles eram filhos do sacerdote. Eu quero terminar o versículo. Aqui, ó. Como não tinham filhos, somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão, seu pai. Por que eu tomei aqui? Para poder mostrar que uma pessoa que oferece sacrifício de forma errada ao Senhor, adoração, louvor, oração, o Senhor não aceita. As pessoas hoje podem errar e elas continuam vivas. Mas Deus não está obrigado a aceitar a adoração, a oração daquela pessoa. Se ela está com a vida errada, se ela está fazendo de modo errado, de um modo que não confere com a Bíblia, com as Escrituras, o Senhor não aceita aquela adoração, aquela oração ou aquele louvor daquela pessoa. E quando eu tomei aqui para enunciado, aonde está em azul, leia todo o capítulo 3.
O Senhor fala assim para Moisés e Arão: eu dou os filhos de Levi para servirem vocês no trabalho do sacerdócio. Então você vai ver ali os da linhagem de Coate, de Gerson, de Murari, são homens que ajudavam Arão, Eleazar e Itamar no santuário. Amém? Eu estou procurando não correr, para que fique claro o que nós estamos mostrando hoje. Por enquanto, eu estou mostrando a história para vocês, né? Nestes trechos que eu tomei. Ainda tomando a história, como Deus introduziu o sacerdote, que é o pastor hoje. A tribo de Levi não recebe herança para exclusivamente cuidar da adoração e da intercessão. Quero fazer um comentário antes de eu ler, para ficar mais claro após a minha leitura, após a leitura da Bíblia. Se for possível para o pastor que ele não tenha um trabalho próprio e ele se ocupe apenas em cuidar daquele rebanho, daquela igreja, daquela congregação, daquele ajuntamento de homens, isso está de acordo com as Escrituras. Porque se ele tem um trabalho e cuida de um rebanho, ele vai ter dificuldades tanto com o tempo para ele meditar, para ele se consagrar, para ele orar, porque ele vai estar dividido entre duas coisas: o trabalho normal do dia a dia e também o trabalho da igreja. Quando Deus separou a tribo de Levi, Deus não deu terra para Levi. Então a tribo de Levi não cultivava, plantava. A tribo de Levi não tinha gado, não tinha ovelhas para tirar lã. Eles não tinham isso. Eles não tinham uma terra para poder cultivar, para poder criar gado, para poder criar ovelhas. Eles não tinham isso. Porque Deus ocupou eles especialmente no sacerdócio, na adoração, na intercessão. Como nós vamos ler aqui agora. Números capítulo 1. Deus diz para Moisés contar o povo. E olha só, isso fala o capítulo. Depois eu vou explicar o porquê nessa questão da contagem. As famílias da tribo de Levi, porém, não foram recenseadas. É o censo, tá? Juntamente com as outras. Porque o Senhor havia ordenado a Moisés. Estou no capítulo 1. E os versículos aí na tela com vocês. Não registrareis, contudo, a tribo de Levi, e não a recenseareis no meio dos filhos de Israel. Mas estabelece tu mesmo os levitas para o serviço do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança, de todos os seus utensílios e de tudo o que lhe pertence. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, exercerão nela seu ministério e acamparão ao redor do tabernáculo, a habitação do testemunho. Eu peguei do versículo 47 ao 50, pulei para o 53. Os levitas, porém, acamparão ao redor do tabernáculo. Desse modo, a ira divina não cairá sobre toda a comunidade de Israel. Os levitas terão a responsabilidade de cuidar do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. São as responsabilidades do pastor. Os símbolos são um pouco diferentes hoje, mas eu quero fazer aqui encharcair aqui uma situação. Quem realiza casamento? Quem apresenta crianças? Quem ministra a comunhão, a Santa Ceia? É o pastor. São atribuições específicas do sacerdote. Isso que eu acabei de dizer, os símbolos são um pouco diferentes. Mas quem é que faz? Quem é que aconselha uma família que está em aflição? O pastor, o sacerdote. Quem é que ouve a confissão e intercede juntamente com o pecador por causa do pecado? O sacerdote, o pastor. Para isso, ele foi um homem separado por Deus.
Eu não vou entrar na questão financeira aqui, mas a Bíblia também fala sobre isso. O sacerdote, no Velho Testamento, ele vivia dos dízimos e das ofertas que as outras tribos entregavam aos levitas, ao sumo sacerdote. Por quê? Porque o levita, Arão, ele não tinha um pedacinho de terra para plantar trigo, milho, para plantar tomate, alface. Então ele vivia do dízimo. O que é o dízimo? A 10ª parte. Ele vivia da 10ª parte, que é a tribo de Benjamim, de Ruben, de Asser, de Gade, de Naftali, de Judá, de Ruben, de Simeão. Eles tiravam de cada 10 pés de alface, eles tiravam um pé de alface e entregavam para Levi. Eles tiravam de cada 10 ovelhas que nasciam, uma ovelha e davam para Levi. De cada 10 litros de leite, seja da vaca ou da ovelha, 1 litro de leite era para Levi. Cada uma das outras tribos era entregue a Levi, era dízimo. Bem? Mas deixa eu continuar aqui. O tempo hoje está sendo meu adversário. Números capítulo 2, ainda falando da contagem. Todas as tribos foram contadas, exceto Levi. Números 2, 33. Contudo, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés, os levitas não foram recenseados com os exércitos dos filhos de Israel. Números 18. Neste trecho, irmãos, nós vamos poder compreender essa questão de Deus ter separado a tribo de Levi. Números 18. Neste trecho que eu peguei aqui agora, diferente das demais tribos, a de Levi não receberia uma porção de terra para cultivar e habitar nela. A partir do versículo 20, eu vou até o 24. Deixa eu voltar aqui para vocês me acompanharem. Disse ainda o Senhor a Arão: Tu não terás herança, nem propriedade alguma na terra deles, e nenhuma parte haverá para ti no meio dos israelitas. Olha só, o Senhor está dizendo isso para o sumo sacerdote Arão. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Eis que aos filhos de Levi dou por herança todos os dízimos arrecadados em Israel, porque eu acabei de dar o exemplo, em compensação por seus serviços, isto é, o serviço devocional que fazem por meio do seu trabalho na tenda do encontro. Ou seja, Arão, Eleazar, Itamar, vocês não vão pegar a enxada, vocês não vão pegar na foice, não vão pegar na pá, vocês não vão arar a terra, vocês vão me adorar, me servir, cantar hinos, vocês vão oferecer sacrifício, incenso agradável a mim. Essa é a função de vocês aqui, tribo de Levi. E quando falamos do sumo sacerdote, falamos do pastor, do ministro, que tem a responsabilidade de cuidar do povo. Versículo 23. É, portanto, dever dos levitas fazer todo o serviço na tenda do encontro e assumir a responsabilidade por todos os erros e ofensas que cometerem. Este é um estatuto perpétuo por suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os filhos de Israel, visto que são os dízimos que os israelitas separam para o Senhor, Yahvé, e eu dou por herança aos levitas. Eis porque lhes disse que não possuirão herança alguma no meio dos filhos de Israel. Amém, irmãos? Eu creio que eu não preciso comentar mais sobre essa parte. Eu creio que, além do comentário que eu acabei de fazer, eu creio que está muito claro a leitura bíblica, né? Por isso eu disse, se um pastor pode se separar, vamos colocar mais um parênteses aqui,
O pastor que não tem um trabalho, ele é tão trabalhador se ele está ocupado no serviço do Senhor e cuidando do rebanho, ele é tão trabalhador como qualquer outro. Note, a Bíblia diz, vocês estão separados para o meu serviço. Então, se o pastor pode se manter com o dízimo da igreja, ele está apto, ele está autorizado, creio que é uma palavra melhor, perante Deus, perante a Bíblia, para não ter um trabalho dele. E aí ele vai viver do dízimo da igreja, que é 10%. Não é para o pastor chegar diante do povo e dizer, olha, eu preciso comprar uma coisa nova, eu preciso que vocês aumentem os dízimos de vocês, as ofertas de vocês. Esse pastor é um mentiroso e ele não é verdadeiro. Desculpe aumentar o tom de voz. É porque não confere com a palavra. E está cheio, infelizmente, de homens que estão enriquecendo às custas das ofertas de pessoas honestas e sinceras nas igrejas. Mas que, infelizmente, essas pessoas não têm parado para examinar a Bíblia, para examinar a palavra. O pastor vive do dízimo, não vive da exploração de seus membros. Tem entendido isso, né? Creio me fazer claro nesse momento. Mas vamos continuar aqui. Eu tomei alguns textos, ainda no Velho Testamento, quando Deus se queixa, através de seus profetas. Tomei Isaías, tomei Jeremias. Não me lembro se tomei uma passagem em Ezequiel maravilhosa, mas eu creio que eu não anotei. Os que não são verdadeiros pastores. Você vai notar que a partir do livro dos Salmos, e é um salmo muito conhecido, o Salmo capítulo 23, versículo 1, o Senhor diz assim, o Senhor é o meu pastor. Davi, escrevendo o salmo, diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu quero tomar, a partir aí dos Salmos, Provérbios, Eclesiastes, você vai ver muito agora a palavra pastor. A palavra sacerdote é colocada um pouco de lado e a palavra pastor começa a aparecer. Aqueles que não são verdadeiros pastores são os textos que tomei agora. Isaías 56, versículo 10 e 11. As sentinelas. Na versão Ferreira de Almeida, João Ferreira de Almeida, você vai encontrar a palavra atalaia. É o mesmo que sentinela. É o homem que fica no alto da torre e pode enxergar ao horizonte de todos os lados, enxergar ao longe o perigo. Este é o pastor. As sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento. Todas elas são como cães mudos, incapazes de latir. Deitam-se e sonham, só querem dormir. Esse é o pastor. Deixa eu achar uma palavra. Esse é o pastor acomodado. Pensei numa outra palavra um pouco diferente, mas a palavra acomodado cai melhor. Esse é o pastor acomodado. Olha como diz o versículo 11. São cães devoradores, insaciáveis. São pastores sem compreensão nem entendimento. Todos apenas seguem seu próprio caminho natural. Cada um busca com avidez vantagens apenas para si. É o que eu citei agora há pouco. Vem enriquecer a custa do rebanho. Não é assim. Vamos para uma próxima escritura, dentro do próprio assunto. Jeremias capítulo 10, versículo 20 e 21. A minha tenda foi destruída. Podemos colocar aqui a minha igreja, meu rebanho. Todas as cordas da minha barraca estão arrebentadas. Os meus filhos me deixaram. Os irmãos da igreja me deixaram e já não existem. Não sobrou ninguém para armar a minha tenda e levantar as lonas, para colocar a igreja em funcionamento, caminhando. Versículo 21. Porquanto os pastores são insensatos e não buscaram, olha como é importante isso aqui, irmãos e irmãs, e não buscaram, eu vou sublinhar, e não buscaram a orientação do Senhor.
Por isso, por não buscarem a orientação do Senhor, por isso não prosperaram. Um pastor que não é dedicado na leitura e na meditação da Bíblia, ele não vai prosperar, porque ele vai ter o próprio pensamento dele e vai deixar o pensamento de Deus, que é a Santa Escritura, de lado. E todos os seus rebanhos se dispersaram. Por quê? Porque ele não buscou a orientação de Deus, é um mau pastor. Se preocupou com coisas terrenas. Está com relógio de ouro no pulso. Perdoem, irmãos, mas eu tenho que falar essas coisas. Está com relógio de ouro no pulso, está com 3, 4 anéis de ouro na mão. E às vezes tem um membro da igreja passando necessidade em casa. É um mau pastor. Não foi levantado por Deus. É enquadrado em Jeremias 10 e Isaías 56. Eu não tenho problema para quem chegar o vídeo depois, não, porque é a verdade e eu estou firmado na palavra. Jeremias capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4. Meu Deus, me ajude. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas das minhas pastagens, exclama o Senhor, Yahvé. Portanto, assim declara o Eterno, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam meu povo. Ou seja, Deus está nervoso, vamos dizer assim, com pastores que não estão fazendo de forma correta. Irmãos, eu estou até me aproximando aqui da tela. Irmãos, se o Senhor estava nervoso lá no Antigo Testamento com homens que não estavam cuidando direito de Israel, do povo de Israel, imagina só como Deus não está hoje com estes pastores que têm mentido para o povo, têm ocultado as Escrituras para o povo, têm falado aquilo que o Senhor não falou na palavra. Deus está nervoso novamente, não há dúvida. Por quê? Por que Deus está contra eles? Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não zelastes por elas. Eu vos castigarei pelo mal que cometestes, afirma o Senhor. Eu pessoalmente reunirei os remanescentes do meu rebanho, aqueles que sobraram, de todas as terras para onde os expulsei, e os conduzirei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre o meu povo pastores que saberão cuidar e conduzir estas minhas ovelhas. A minha gente jamais voltará a se apavorar ou sofrer de angústia, e todos serão arrebanhados. Assevera o Senhor, assegura o Senhor, promete o Senhor. Ou seja, pastores maus dispersavam o rebanho. Deus ficou irado com aquilo e disse: eu vou levantar homens que vão cuidar de maneira correta do meu rebanho. Graças a Deus por isso. Que coisa maravilhosa. Oh, Pai do céu, eu creio que vai dar tempo. Creio que os comentários estão sendo poucos. Estou procurando ser bem pausado para ficar claro, como eu disse, mas eu creio que vai dar tempo da gente chegar até o final. Eu vou usar Efésios capítulo 4. Usei semana passada, quero usar novamente a função do pastor, juntamente com os outros ofícios que Deus estabeleceu. Efésios 4, do 11 até o 16. Assim, ele designou, ele com letra maiúscula se referindo ao Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores, sacerdotes e mestres. Com um propósito, esses 5 ofícios foram levantados por Deus para um propósito que começa a ser descrito no versículo 12. Com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Peraí, então significa que o pastor
foi levantado para alcançarmos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O pastor foi levantado para ensinar o rebanho. Vamos continuar, versículo 14. O objetivo é que não sejamos mais como crianças. Meu filho Davi, ele tem 10 anos e ele ainda age como criança. Eu, como um pai de 44 anos, tenho que agir como um homem maduro, um pai, um esposo, alguém que carrega a família. E é isso que o pastor levantado por Deus tem que fazer, não sei se vocês conseguem me ver ainda na tela, tem que fazer baseando suas pregações, seus ensinamentos neste livro, a Bíblia Sagrada. Vou continuar. Levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas, de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Os mais simples, da palavra incautos, os mais simples, os mais humildes. E certas pessoas é esta? Ou são estas? Pastores falsos. Gente, do mesmo jeito que tem um profissional, seja de qualquer área, que faz o errado, tem o pastor que também faz o errado. Ensina errado. Do mesmo jeito que tem uma nota de R$50 verdadeira, o falsificador vai se basear na nota verdadeira para fazer a falsa. É assim que é. Versículo 15. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ele, Cristo, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, irmãos, dele, Cristo, todo o corpo dele, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, ou seja, por pastores verdadeiros, que estarão ajudando o corpo, a igreja, a congregação, a se ajustar na palavra de Deus. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte, olha aqui de novo, em que cada parte realiza a sua função. O pastor tem a sua parte, o cantor tem a sua parte, o músico tem a sua parte, o diácono tem a sua parte, e um simples irmão como eu, que abre a Bíblia para vocês e estuda ela junto com vocês, tem sua parte. E vocês, como rebanho, como igreja, como pessoas que se assentam no banco, na poltrona, na cadeira da igreja e ouvem o pastor ensinar, vocês têm sua parte no corpo. Você precisa descobrir qual é a sua parte do corpo do Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 5, versículo 1 ao versículo 4. E é uma parte que eu recomendei. Hebreus capítulo 4, 5, 6 e 7. Porquanto todo sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é designado para representá-los em questões relacionadas com Deus. Ou seja, o pastor me representa diante de Deus. A favor da humanidade, a fim de oferecer tanto dons quanto sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de compadecer-se dos que não têm conhecimento e se desviam considerando que ele mesmo está rodeado de fraquezas. Permitam-me falar algo. O pregador ou o pastor se coloca como juiz e condena qualquer tipo de pessoa que for, por exemplo, dizendo: olha, se você não quer para a minha igreja, você vai para o inferno. Não é assim. Nós devemos mostrar um Deus de misericórdia e de amor e de justiça, e oferece de graça a sua palavra e a salvação.
Depende da pessoa, se ela quer aceitar ou não. Quando ela rejeita, é com ela e Deus. Mas eu, como pregador, eu não posso apontar o dedo para ninguém e dizer você está salvo ou você está perdido. Minha função como pregador é apresentar Jesus Cristo em sua palavra. Se aquela pessoa vai ter salvação, é Deus que vai dar a ela. Se ela vai se perder, eu não posso, de maneira alguma, julgar se ela está perdida ou não. Mas a minha função é dar a ela a oportunidade de aceitar a Jesus Cristo. Eu creio que há uma salvação e há uma condenação. Há um céu para nós alcançarmos e há um inferno para nós nos distanciarmos dele. Depende de cada um de nós, de o quanto nós cremos ou não na palavra de Deus. Isso está diante de nós. Agora mesmo, nessa live, nas outras lives, e disso que nós estamos falando, todo o assunto aqui, embora eu tenha pegado assuntos, embora eu tenha falado com vocês de forma temática, pegado um assunto fechado, todos os assuntos, eles se referem à vida eterna, irmãos, irmãs, todos eles. Se você continuar me acompanhando cada terça-feira aqui, você vai ver aonde nós vamos chegar lá na frente. Porque todos os assuntos que nós já falamos, eles estão entrelaçados. Vocês, irmãs que costuram, você sabe o que é dar um ponto, o que é dar um nó, o que é fazer uma costura bem feita. Todos estes assuntos, desde o começo lá, quando eu falei sobre examinar as Escrituras, eles estão entrelaçados como um bom novelo de lã. E todos eles, o final deles é a salvação, a vida eterna. Mas deixa eu pegar aqui, porque o relógio avançou um pouquinho demais. Versículo 13. E por esse motivo, deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como em seu próprio favor. Ninguém, portanto, toma essa honra para si mesmo, senão quando convocado por Deus, como aconteceu com Arão. Eu creio que é a minha última citação. Fiquei com medo de segurá-los por muito tempo, dado aquele meu primeiro comentário, mas graças a Deus a gente vai chegar até o fim. Verdadeiros pastores usados por Deus zelam por nós, para nos, sem acento, para nos apresentar limpos e santos ao Senhor. Apenas 2 versículos. Hebreus capítulo 13, versículo 7 e versículo 17. Já está na tela para vocês. Lembrai-vos dos vossos líderes, na versão Ferreira de Almeida, a pastor, que vos ensinaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida que tiveram e imitai-lhes a fé. Isso para o verdadeiro pastor, né? Porque para o pastor que faz o errado, que mente e que não está de acordo com a palavra, você não deve imitá-lo. Pelo contrário, você deve sair de lá. Poxa, irmão Denilson, é assim? É. Se você perceber, quando você lê a sua Bíblia, que o seu pastor está pregando errado, ensinando errado, você deve fazer 2 coisas. A primeira, vá até ele e diga a ele: pastor, não foi o último sermão do Senhor, no sábado, de tarde, o Senhor falou assim, assim, assim. Mas na Bíblia está totalmente diferente do que o Senhor falou. Quem é você para me repreender? Eu sou um membro desta igreja e ovelha, enquanto o Senhor é meu pastor. E o que o Senhor disse está diferente das Escrituras. Eu vou remeter aqui algo que eu já falei. Você é consumidor. Você vai na loja A e compra uma geladeira, a geladeira vem queimada. Ela chega queimada na tua casa. Você, como consumidor, não precisa ficar com a geladeira queimada. A loja ou a empresa que fabricou a geladeira, ela tem que no caso da loja, te ressarcir o valor da compra, devolução do dinheiro, ou lhe entregar um produto novo funcionando e retirar aquele produto queimado. Ou a empresa que produziu o produto, ela é responsável por te dar um produto novo ou consertar aquele que está queimado. Aí tem que olhar bem lá no Código de Defesa do Consumidor.
Porque você tem direito como consumidor. Você, como cristão que senta no banco da igreja, se você pode ver a tela e me ver aqui nesse momento, esse aqui, ó, a Bíblia, é o seu código de defesa do cristão. Se o seu pastor está pregando algo errado, vá até ele, diga a ele, pastor, não confere com a Escritura. Se ele não se consertar, a segunda coisa que você deve fazer, irmão, é ir embora de lá. Nossa, irmão Lenilson, isso é radical demais. Você quer ouvir o que é errado? Você viu aqui, você leu junto comigo as Escrituras dizendo, lá em Efésios capítulo 4, que o pastor é responsável por ensinar a palavra de Deus para que nós possamos ser um corpo que chegue até a estatura de Cristo. Se ele ensina errado, você não vai chegar à estatura de Cristo. Deixa eu ler o último versículo. Hoje estou avançando com vocês. Perdoem-me, mas eu creio que vocês estão junto comigo aí. Versículo 17. Sede obediente aos vossos líderes, pastores, líderes espirituais e submissos à autoridade que exercem. É claro se eles são corretos. Pois olha só a responsabilidade do pastor. Pois eles velam por vós como quem deve prestar contas de seus atos. Na João Ferreira de Almeida, se eu não me engano, a palavra usada é alma. Porque velam por vossas almas. Na João Ferreira de Almeida. Vocês sabem, eu gosto de usar King James. Mas nesse trecho que está sublinhado, pois eles velam por vós como quem deve prestar conta de seus atos. Na João Ferreira de Almeida você vai ler assim, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Olha a responsabilidade de pastor. Para ministrarem, terminando, para que ministrem com alegria e não murmurando. O pastor não fica reclamando da vida, não. Porquanto desta maneira tal ministério não seria proveitoso para vós outros.